Eu sou da amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmãos? Nessa noite nós iremos trabalhar um assunto interessante também. Iremos trabalhar no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 14, que vem falando sobre a igreja de Laodiceia, uma igreja bastante conhecida. Então eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus já tem colocado no meu coração há algum tempo. Queria compartilhar com os irmãos nessa noite e que os irmãos possam fazer bom proveito aí dessa palavra. Mas antes de mais nada, eu queria pedir para os irmãos se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho da notificação e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a essa palavra. Então, irmãos, o texto diz o seguinte: carta de Apocalipse, ou livro da revelação, né, de João, que o Espírito Santo de Deus deu a João, no capítulo 3, versículo 14, é uma carta endereçada à igreja de Laodiceia. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou pronto ao ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: rico estou e de nada tenho falta, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, ou seja, desgraçado, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Só até aí, irmãos. Palavra poderosa. Aqui uma advertência que Deus faz à igreja de Laodiceia. Quando nós começamos a observar, nós vamos observar que o Senhor enviou 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Verdadeiramente essas igrejas existiram. Não existia somente 7, mas o Senhor quis enviar essas 7, que quando você vai observar são 7 características de igreja, 7 estilos de igreja. E aqui nós vamos ver uma igreja onde tinha de tudo, uma igreja rica, uma igreja que prosperava, os seus membros não tinham necessidade nenhuma, porque viviam numa cidade também próspera. E o Senhor, ele faz alguns alertas, porque devido a toda essa riqueza, todo esse ouro, eles estavam vivendo uma vida de mornidão, eles estavam vivendo uma vida de frouxidão da palavra do Senhor. E o Senhor, ele não se agrada do que é morno. Obviamente aqui, quando a gente vai pegar no contexto cultural, nós vamos entender que Laodiceia era uma cidade onde era a cidade das águas mornas. E a água morna, geralmente, as pessoas não gostam de tomar. Ou é fria ou é quente. E aqui o Senhor está falando da condição espiritual. Era uma igreja que ela não era nem fria nem quente. O frio tem como aquecer e o quente está de acordo com o Senhor. Era uma igreja morna. Era uma igreja na qual ela, pelo que dá a entender, ela não precisava do Senhor. Em contrapartida, quando você vai ver a igreja de Esmirna, é uma igreja muito pobre, mas o Senhor fala que ela era uma igreja rica, porque mesmo ela não sendo rica, ela fazia com afinco e pregava com afinco a palavra do Senhor. Aqui nós vamos observar que o Senhor ele traz uma repreensão muito dura. Ele chama essa igreja de desgraçada, ou seja, uma igreja que está sem a graça, uma igreja que é miserável, pobre, cego e nu. O Senhor está falando de coisas espirituais. Então nós estamos tirando dessa igreja de Laodiceia e entrando em contraponto também com a igreja de Filadélfia. Nós entendemos que a igreja de Filadélfia é a igreja que vai subir, é uma igreja que não tem muita força, que nós já falamos no vídeo passado, mas é uma igreja que ela guardava a palavra do Senhor e nem negasse o nome do Senhor. Aqui o Senhor não está falando que essa igreja está negando o nome dele, o Senhor não está falando que essa igreja não está guardando a palavra dele. Aqui o Senhor está falando que essa igreja ela vive debaixo de uma mornidão, tudo está bom. Para ela é indiferente, é uma igreja que dá a entender que é relativa às coisas. Nós, trazendo para o nosso dia, nós vamos observar
que as igrejas do Brasil, principalmente no Brasil hoje, estão vivendo debaixo de uma mornidão. É uma igreja que tanto faz, a igreja que não tem nada a ver. Mas também, se você for observar, as grandes igrejas que tem no país são igrejas ricas, igrejas prósperas, igreja que hoje praticamente não prega o evangelho verdadeiro, igreja que verdadeiramente hoje só fica fazendo massagem no ego, são igrejas que têm os seus coaches, igrejas que têm os seus homens na qual vão ali apregoar para inflar o ego. São igrejas na qual não fala mais sobre pecado, são igrejas na qual não fala sobre a cruz de Cristo, são igrejas na qual não falam que o homem precisa se arrepender. São igrejas que falam o seguinte: olha, tudo aquilo que tu quer, tu pede que Deus vai te dar. São igrejas que acham que Deus é um mordomo, são igrejas que acham que Deus está aqui para nos servir, e na realidade é o contrário, nós que estamos aqui para servir a Deus, não que Ele precise de nossos serviços, mas aprove a Ele nos dar essa honra de servi-lo e glorificar o teu nome. Então a pergunta que não quer calar: qual igreja você faz parte? Você faz parte da igreja sofredora, Esmirna, da igreja que vai subir em Filadélfia, ou você faz parte da igreja que rico está e de nada tem falta? E muitos batem no peito: estou rico, não tenho falta de nada, não preciso de nada. Mas o Senhor vem dizendo: tu és um miserável, tu és um desgraçado, está sem a graça de Deus, porque nessa igreja de Laodiceia, Jesus estava lá de fora, Jesus não participava dos cultos, Jesus não entrava. A prioridade dessa igreja não era Jesus, a prioridade dessa igreja eram os bens materiais. Isso me soa muito semelhante ao que nós vivemos nos dias de hoje, que nos dias de hoje as igrejas também priorizam o ouro, priorizam o bem-estar nessa terra, priorizam as mordomias dessa terra, priorizam as coisas que não são do céu, toleram tudo. Hoje tudo é normal. Hoje você vê igrejas de tudo quanto é tipo, distorcendo a palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor é ela mesma, ela não mudou porque o Senhor não mudou. Porque Jesus falou que Ele é a verdade. Não tem outra verdade a não ser Jesus Cristo. E essa verdade está contida na sua palavra. Então, de que igreja você faz parte? Faz uma reflexão. Observa como é que é o culto da sua igreja. Observa o que é ministrado na sua igreja. É só musiquinha onde você é o centro? Porque na realidade o louvor ele tem que ser louvor de adoração a Deus. Os louvores são para adorar a Deus. Mas quando você observa os louvores de hoje, eles não adoram a Deus, eles adoram o homem, colocam o homem como centro. O homem é o mais importante. Não podemos falar sobre pecado, porque senão o irmão vai embora. Não podemos falar que o homem tem que se arrepender, senão isso não dá dinheiro, não dá lucro. Não. Vamos falar só do dízimo. Deu dízimo, está tudo certo. E continua tolerando o pecado. Está tudo errado, irmãos. Faz uma reflexão. Laodiceia estava errada. Laodiceia, o Senhor não entrava naquela igreja, fechava as portas para o Senhor. Será que você tem fechado as portas para o Senhor? Será que a igreja, o ministério que tu faz parte, tem fechado as portas para o Senhor? O Senhor tem se manifestado no seu ministério? Observe. Quando eu falo em manifestar, tem muitas pessoas que acham que é pula-pula, oba-oba, falar língua estranha. Não é isso. Eu estou falando com poder, eu estou falando com salvação, eu estou falando com confissão de pecado. Pessoas entram lá e se arrependem realmente, choram, estão contritas de coração, têm se arrependido, têm largado o pecado, têm largado a prática, ou continua a mesma coisa? Na mentira, no engano, na fofoca, na contenda, na prostituição, no adultério, na pornografia. Hoje tem muitos na mentira, enganando o povo. O que fizeram em 2022 nesse país? Enganaram o povo, falando coisas que Deus mudou falar que Deus não falou. A Bíblia nos orienta que se um profeta falar algo dizendo que é da parte de Deus e não se cumprir, ele é falso profeta. O que esses homens falaram em 2022 não se cumpriu, são falsos profetas. Mas você continua bajulando. Ah não, por quê? Por que você vai bajular esses homens? Porque muitas pessoas bajulam esses homens? Porque eles têm dinheiro. Porque na verdade o coração desse povo está voltado nas coisas aqui de baixo, na riqueza. Jesus falou o seguinte: não tem como servir a dois senhores, servir a Deus e a mamão. Mamão é riqueza. Não tem como servir os dois. Ou você vai agradar um e desagradar o outro. Só que muitas vezes nós temos procurado desagradar a Deus, aquele que nos dá a vida, aquele que nos encheu com o Espírito Santo. Hoje eu estava caminhando
eu tinha que ir em determinado lugar e comecei a conversar com Deus. Falei, Senhor, não retires de mim o Espírito Santo. Essa oração foi o que Davi fez no Salmo. E eu repeti, Senhor, não, porque em seu Espírito Santo de Deus não é nada. É uma carne podre que não serve para nada. No homem, seu Espírito Santo de Deus não serve para nada. Então, Laodiceia era uma igreja que não estava servindo para nada, porque o Espírito Santo de Deus já não estava naquele lugar. Mas Deus é um Deus tão de misericórdia, tão infinito, seu grande amor, que Ele vem dizendo o seguinte para Laodiceia: eu te aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, e vestidura, compra veste nova, vestes brancas para se vestires, a fim de que ninguém não seja manifesto a vergonha da tua nudez, de colírio para ungir os olhos, a fim que vejas. Igreja, abre o olho, vê o que está acontecendo, vê e ouve as pregações que estão falando, vê se o Senhor Jesus, Ele está sendo edificado, Ele está sendo glorificado, Ele está sendo pregado. Vê se as vidas que estão dizendo que estão para o Senhor verdadeiramente estão aos pés do Senhor, se houve realmente uma transformação e uma mudança. Acorda, igreja, acorda, povo de Deus. E o Senhor fala, eu repreendo, olha como que Ele é amoroso, eu repreendo e castigo e disciplino a todos quanto amo. Se pois zeloso e arrependa-te. Ele está dando uma oportunidade. Abre a porta, fala para o seu pastor abrir a porta da igreja e deixar Jesus entrar. Mas sabe como é que ele faz isso? Ele começando a pregar a verdade, ele parar de fazer massagem, ele parar de se preocupar com o dinheiro que entra nos cofres. Ele tem que se preocupar com as almas que estão sendo perdidas e estão sendo lançadas para o inferno. Essa é a função de um pastor, estar preocupado com as almas que estão indo para o inferno, não com o dinheiro que entra na sua conta. Paulo falou que nós temos que pregar a tempo e fora de tempo. Vamos pregar a verdade, não vamos ser como Laodiceia. Os Estados Unidos entrou por esse caminho. Pode ver que a igreja protestante dos Estados Unidos praticamente está morta, o evangelho morto, e essa nojeira vem para cá, com a doutrina da prosperidade, com outras doutrinas mais, pode tudo. Aqueles que querem andar na verdade são chamados de tolos e de quadrados, mas o evangelho não mudou. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Está na palavra do Senhor. Aquilo que você está fazendo, que você está achando que está certo, edifica? Aquilo que você faz, que você acha que está correto, convém? Traz as suas atitudes e leva para dentro da Bíblia e vê se está de acordo com a palavra. Laodiceia parou de fazer isso, aceitava-se tudo. Nós vamos ver a igreja também, das 7 cartas, uma que tinha nome de que estava viva, mas já havia morrido. E o Senhor falou assim, confirma o resto que está para morrer. É uma outra característica da igreja, e é uma característica da igreja brasileira. Tem muitas igrejas, muitas denominações que dizem que estão vivos, mas estão mortos. Fazem muito barulho, mas não está chegando aos céus. Fazem muito pula-pula, mas não tem agradado a Deus. Qual igreja que você quer fazer parte? Esmirna? Igreja séria, batalhadora, igreja dos mártires, Filadélfia? Ou você quer ser da igreja que morreu? Ou você quer ser da igreja de Laodiceia? Ou você quer ser da igreja que começou muito bem e terminou mal? Salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é o dom de Deus. Aproveite o dom de Deus. Aproveite aquilo que Deus te deu, a vida. Fale para o Senhor, estou fraco, preciso de ti. Não retires de mim o teu espírito. Se o teu espírito não estiver em minha vida, eu nada sou. Não podemos fazer nada sem o Espírito Santo de Deus. Ele hoje não visita mais o crente, ele habita no crente. O Espírito Santo de Deus tem que estar em você. E essa mensagem entra no teu coração. Hoje é a mensagem mais dura, porque nós não podemos concordar com as coisas que estão acontecendo. Tem muitos homens de Deus sérios ainda, mas tem muito picareta. Tem muitas pessoas indo atrás dos picaretas, porque estão prometendo carro, casa, mulher, estão prometendo tanta coisa. E na realidade o Evangelho não é isso. O Evangelho promete vida eterna, é vida nos céus, é vida em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Novidade de vida. Saia de Laodiceia.
não prega o evangelho da verdade, o Espírito Santo de Deus está longe. É pura emoção e carnalidade. Se não tem a exposição da palavra, se não fala sobre regeneração, se não fala sobre expiação, se não fala sobre redenção, o Senhor não está nesse lugar. Se o Senhor não é o centro da pregação, o Senhor não está nesse lugar. Se o Senhor, Ele não é o Deus que comanda a tua vida, Ele não está nesse lugar. Se não dá prioridade para o Espírito Santo de Deus, Ele não está nesse lugar. Se a Bíblia é apenas mais um livro, Ele não está nesse lugar. Por isso que Jesus está do lado de fora, batendo na porta. Porque ainda tem pessoas nesse lugar que estão ali enganadas e ainda tem salvação. Mas tem muitos que não querem nada para o Senhor. Querem só o oba-oba. Querem as coisas dessa vida. Que Jesus falou que vai perecer. O ouro e a prata a ferrugem come. Ele fala sobre dinheiro, sobre riquezas que o ladrão rouba, a ferrugem come, a praça mina. Mas for para juntar tesouro no céu. O que você tem feito? O que você tem feito para o Senhor? Pensa, igreja. Pensa, irmão. E se você ainda não está na fé, se você ainda não crê no Senhor, é a hora de tu abrir o coração para o Senhor e deixar Ele entrar na tua vida. Porque não tem outro caminho. Não é Maomé, não é Buda, não é Hare Krishna. O caminho é Jesus. Se você quer ir para a eternidade com Deus, desfrutar das benesses e benefícios do Senhor, é com Jesus, que é o caminho, é a verdade e a vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.